Daí galera do canal, tudo bem? Estamos aqui juntos para mais uma aula de matemática. E nessa aula de agora, nós vamos falar sobre mais algumas medidas estatísticas, que são as últimas aí que você vê no 8º ano, que é moda, mediana e amplitude. Então bora lá? Já vamos começar vendo a nossa primeira, que é moda. Moda é aquela que todo mundo segue, né? Podemos dizer que ela é uma tendência central. Moda é aquela que está, geralmente aí, né, pelos padrões sociais, é aquela que está mais evoluída. A moda que todo mundo quer seguir, quer se vestir. Mas o que é moda em matemática? Olha lá. A moda é uma medida de tendência central, que corresponde ao dado de maior frequência entre aqueles de um conjunto de dados de uma pesquisa. Então, moda está ali, ó. Moda é o dado de maior frequência. Então, frequência é a quantidade de vezes que um determinado fenômeno acontece. Então, a moda, ela é uma medida de tendência central e ela vai corresponder ao dado que vai mais ocorrer, que tem mais chances de ocorrer. O dado de maior frequência é a nossa moda. Beleza? Então, por exemplo, num gráfico, você tem as idades. A idade que está mais ocorrendo, de acordo com aquele gráfico, é a moda. Beleza? Então, moda corresponde ao dado de maior frequência. Beleza? Então, continuando aí e vendo se você conseguiu prestar atenção. Gente, nessa parte de estatística, eu vou fazer bem pouquinhos exercícios com vocês, porque isso você vai ver primeira série, segunda série, 9º ano, você viu um pouquinho no 7º e no 6º, então sempre vai estar caindo a estatística aí, beleza? Então olha lá, praticando com desafio. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em gráfico. Então aqui embaixo, né, vou até pegar aqui para vocês verem, nem está aparecendo aí para vocês também, mas eu vou mostrar aqui. Aqui embaixo são as idades que ele tem, ó, dos alunos, né, entrevistados. 9 anos, 12 anos e 18 anos aqui embaixo. E aqui em cima o gráfico vai subindo, que quer dizer ali que é a frequência de ocorrência. Beleza? A frequência com que ocorrem alunos dessa idade. Então, o gráfico vai subindo. E o que ele quer ali? Qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Qual é a moda da idade dos entrevistados em anos? O que é a moda? É a idade, ali no caso vai ser o dado, né? A idade que tem mais frequência, a idade que está mais subindo de acordo com o gráfico. Então essa tá bem facinho, analisa o gráfico e nós já voltamos. E aí, galera, conseguiram? Então, essa aqui tava bem fácil e eu dei um tempinho bem básico para dar tempo de mim fazer um gráfico aqui no quadro para você conseguir analisar junto comigo.
Então, olha lá. A moda é o valor com maior frequência de ocorrência. Nesse caso, é a idade do maior número de entrevistados. Beleza? Então, você vai pegar a idade que tem o maior número de entrevistados. Ou seja, qual idade, qual pessoas, alunos com qual dessas idades foram mais entrevistados? Alunos com 9 anos, 12 anos ou 18 anos? Só você ver aqui, ó. Aqui são as idades, 9 anos, 12 anos e 18 anos. E aqui o total que eles foram entrevistados. Quanto mais subir, quer dizer que aquela idade está ganhando. Foi os alunos com idades mais entrevistadas. Então, olha aqui. Então, temos que a nossa moda, aqui nesse caso, é 9 anos, de acordo com a idade. Por que que a nossa moda é 9 anos? Porque se você ver, 9 anos é a tendência que está subindo até o final. É a tendência de alunos que mais foram entrevistadas foram alunos com 9 anos. Olha só, aqui são as porcentagens. Com 18 anos, nós tivemos um total de 12%. Com 12 anos, nós tivemos um total de entrevistados daqui, ó, de 15%. E aqui, por final, tivemos um total de 21% de alunos com 9 anos. Então, qual deles teve mais frequência? Qual deles foi mais entrevistado? Com 9 anos, 12 anos ou 18 anos? Com 9 anos, que está aqui, ó, né? Que está com 21%. Então, temos que a nossa moda, que a gente chama de MO aqui, né? A nossa MO, nossa moda, é igual 9 anos, beleza? Então, bem fácil, era só analisar. Então, moda é aquele dado que ocorre com mais frequência, beleza? Que aqui no caso foi as idades, né? Ou seja, nesse caso é a idade de maior número de entrevistados, que aqui no caso foi 9 anos, beleza? Agora vamos ver o que é mediana. Olha lá. A mediana é uma medida de tendência central, que para ser determinada é necessário que os dados da pesquisa estejam organizados em ordem crescente, né, do menor para o maior, ou decrescente, do maior para o menor. Quando a quantidade de dados é ímpar, a mediana corresponde ao dado central. Já quando a quantidade de dados é par, a mediana corresponde à medida de 2 dados centrais. Beleza? Então, mediana é isso. Ela é o que vai apontar, né, para o centro. Ela é a medida de tendência central. Quando a quantidade de dados total que você tem é ímpar, a mediana corresponde ao dado do centro, né? O dado central. Já quando a quantidade de dados é par, a mediana corresponde à medida dos 2 dados centrais, tá bom? Quando é par, você vai ter 2 dados que estão no centro. Beleza? Então vamos praticar com o desafio aí? Olha lá. O quadro a seguir apresenta a altura dos jogadores de basquete do time do 9º ano do colégio Y, tá bom? Então, aqui são a altura de jogadores de basquete do time do 9º ano desse colégio. Então, ali temos o nome e ali embaixo as alturas deles. 1,65 m, 1,69 m, 1,79 m, 1,75 m, 1,63 m, 1,69 e por último lá, né, o Wilson com 1,76 m. Então, qual é a mediana das alturas dos jogadores desse time? E explique o significado desse valor. Então, mediana é a tendência de medida central. Se os dados forem ímpar, a mediana vai ser o dado central. Se a quantidade de dados que você tem, a quantidade de alturas ali no caso, total, for um número par, a mediana vai ser os 2 dados centrais. Beleza? Já voltamos aí então.
conseguiram? Então, aqui estava bem facinho de se fazer. Primeiro, para você descobrir a mediana, você vai contar o total de alturas que você tem ali no caso. Então, você tem a primeira altura, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, você tem no total aqui sete jogadores do time com 7 alturas. Então, você tem 7 alturas ali no caso. 7 é um número ímpar ou par? Ímpar. Então, que nem está lá. Quando a mediana dos dados, quando os dados, né, o conjunto de dados for ímpar, for um número ímpar, a mediana vai ser a medida central. Qual que é a medida central aqui? A primeira altura, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima. A do centro, que vai separar corretamente, é a quarta. Então, temos que a mediana de todas essas alturas aqui no caso, né, 1,69 m. Beleza? Deixa eu ver. Ah, é verdade, tinha que organizar em ordem crescente, né? Perdão, eu que errei ali. Perdão, gente, tinha que organizar em ordem crescente. Perdão, eu esqueci disso, tá bom? Então, é 1,63 m. Daí você tem 1,65 m. Daí você tem lá 1,69 m. Daí você tem outro 1,69 m. Daí depois você tem 1,75 m. 1,76 m. E por fim, a mais alta, né, que é 1,79 m. Perdão, gente, né? Não se esqueçam disso, não cometam esse erro, tá bom? Organizem as alturas, ali no caso, como foram alturas, na ordem crescente, do menor para o maior. Agora sim, você continua tendo 7 alturas, eu só organizei. 7 alturas, número ímpar. Então, a mediana vai ser a tendência de dado central. Qual que é? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta ou sétima altura? A quarta altura, que está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, temos que a mediana dessas alturas é 1,69 m. Porque você observa que a quarta altura, ela está no meio. Porque à esquerda dela, você tem outras 3 alturas. E à direita dela, para cá, você tem outras 3 alturas. Então, ela é a medida de tendência central. 3 para cá, 3 para lá. E ela está no centro. Beleza? Então, a mediana dessas alturas é 1,69 m. Mas e se a quantidade de alturas fosse par? Daí você iria pegar as duas tendências de centro, né? Porque daí se for par, você vai ter duas medianas. E você vai fazer a média aritmética simples delas, né? Ou seja, você vai somar elas e dividir por 2. Beleza? Mas como aqui era ímpar, você só pegava a medida de tendência central, que é só uma. Que aqui no caso foi a altura 1,69 m. Então, a mediana correspondente ao valor do elemento da quarta posição. Assim, a mediana é 1,69 m. Metade dos jogadores tem altura menor ou igual a 1,69 m e a outra metade, para cá, tem altura maior ou igual a 1,69 m. Beleza? Então, por isso que ele pedia, lembra, para explicar o significado do valor. Então, tá ali, metade dos jogadores tem, aqui, para cá, menor, tem altura menor ou igual a 1,69 m, que é a mediana, e a outra, para cá, tem altura maior ou igual a 1,69 m. Beleza, galera? E não se esqueçam, organiza os dados em ordem crescente, tá bom? Não pode esquecer disso, aquele erro que eu cometi ali. Agora sim, por fim vamos ver a amplitude. O que é a amplitude? A amplitude de uma série de dados é a diferença entre o maior valor e o menor valor observado. Então, amplitude é isso. Você vai pegar o dado de maior valor e subtrair do dado de menor valor. E o resultado da subtração, a diferença deles, do maior valor para o menor, é a amplitude. Beleza? Então, vamos praticar lá? No curso de dança de Marina,
são 6 meninas e 4 meninos, de diferentes idades, que compõem a companhia de dança. Na tabela a seguir, registram-se as idades dos integrantes desse grupo, né? Então você tem lá, ó, 12, 17 anos, 15 anos, 14, 12, 19, 9, 11, 14 e 10. Então essas são a idade dos integrantes dessa companhia de dança. E ele quer que você determine a amplitude dessas idades, a amplitude desses dados. Então não se esqueça, amplitude, como ali se trata de idade, você vai pegar a maior idade e subtrair da menor idade, beleza? Fazer as diferenças delas. O resultado que der é a sua amplitude, beleza? Já voltamos. E aí, galera, conseguiram? Então conseguiram descobrir a amplitude dessas idades aqui? Então, muito fácil. Como dito, a amplitude é a diferença, a subtração entre o componente mais velho, como se trata de idade. Você vai pegar o mais velho, de maior idade, e subtrair do mais novo, de menor idade. Então, como é que a gente vai fazer? Qual dessas idades aqui é a maior? 12, 17, 15, 14, 12, 19, 9, 11, 14 ou 10. Se você ver, a maior idade, o mais velho que você tem dessa companhia de dança é 19 anos. Então essa é a maior idade. Então eu vou pegar esse 19 e vou subtrair da menor idade que nós temos. Olhando aqui, observando, qual pessoa, qual aluno ali dessa companhia tem a menor idade? Esse aqui, né? Que tem 9 anos. Tá aqui, ó. Não tem nenhum número, nenhuma idade menor que 9. Então, 9 é o mais novinho que tem, né? Então, a gente vai pegar o maior valor, o mais velho, que é 19 anos, e subtrair do mais novo, que a gente acabou de ver, que tem 9 anos. A subtração deles aqui, 19 menos 9, vai ser a amplitude. Muito fácil. O 1 você repete e faz 9 menos 9, 0. Então, tá aí. Temos que a amplitude de todas essas idades desses alunos da companhia de dança é 10 anos. Essa é a amplitude. Beleza? Então, tá aí. Amplitude, 10 anos. Então, viu só como essas medidas estatísticas não são nenhum bicho de 7 cabeças, que nem muitos falam. Ai, é difícil, você tem que observar. Sim, você tem que observar e bem, para você não errar. Tá bom? Você tem que observar bem. Mas é tudo bem facinho. Olha que fácil que é descobrir uma amplitude. Amplitude você vai pegar o dado de maior valor e subtrair, fazer a diferença com o dado de menor valor. A subtração, a diferença deles, vai dar a sua amplitude. Beleza? Então, bem facinho de se fazer aí, né? O que nós vimos hoje? Vimos mais algumas medidas estatísticas, que foi moda, mediana e amplitude. Beleza? Então, espero que você tenha gostado de mais essa aula e entendido mais essas medidas de tendências centrais, tá bom? Nos vemos então na nossa próxima aula, falando sobre área de polígonos. Eu acho que vai ser daí, tá bom? Se eu não estou enganado. Até mais!